lançado no finalzinho de 2021, para fugir um pouco daquela regra de que sedã tem que ter visual executivo, ele traz um visual mais esportivo e novidade aqui debaixo do capô. Mas por cerca de R$270 mil, será que ele vale a pena? Roda a vinheta. E para você que chegou aqui agora, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, comenta aqui no vídeo o que você achou do nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar aqui também. E também, se você quiser que a gente faça avaliação de algum veículo novo, seminovo ou usado, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. Aqui na dianteira, como novidade, ele tem essa grade bem maior, que é uma herança lá do Audi R8, o hipercarro que trouxe esse design com a primeira vez na marca e funcionou muito bem. Ele tem recortes maiores e mais acentuados aqui no para-choque, com esse detalhe que lembra uma entrada de ar para os freios, quando na verdade não é. Traz esses faróis Full LED Matrix. De lado, as rodas de 18 polegadas. Você pode ver que ele não tem nada cromado aparente. Todos os detalhes são em preto brilhante, tanto aqui no contorno das portas quanto na soleira. Esse carro aqui, exclusivamente, ele tem as capas dos retrovisores em fibra de carbono e também de fibra de carbono a gente tem esse aerofólio. Com todos os acessórios que esse carro traz, ele foge um pouco daquele preço de R$270 mil, ele chega a R$304 mil. E falando em cores, você pode escolher esse azul turbo aqui, que é uma cor bem legal, uma cor sólida, azul turbo ou branco, ou outras 6 cores. Aqui atrás ele também vem com as lanternas em LED, esse acabamento plástico que também imita, nesse caso, uma saída de ar, e aqui embaixo esse acabamento em preto brilhante, com uma saída de escapamento que na verdade é fake. O escapamento dele realmente fica na parte de baixo. No interior, o que é acessório aqui é que você pode ver, ele tem essa linha vermelha, ele tem um pacote que você pode escolher até 30 cores desse acabamento, dessa luz. O som é um sistema de 10 alto-falantes Bang & Olufsen. A central multimídia já é de série, ela tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, isso com fio. O painel de instrumentos é digital customizável, então aqui eu consigo verificar todas as informações do computador de bordo, e também ele muda o aspecto, depende do modo de condução que eu escolher aqui no Drive Select. Então, quando eu aciono o Drive Select, eu posso escolher entre a função Efficiency, que eu posso ter uma condição de economia de combustível, a função Comfort, que é uma função equilibrada, que eu posso equilibrar entre o conforto e a esportividade. Posso escolher também a função Auto, que ele vai escolher qual que é a melhor condição, dependendo de como for o momento da condução. O momento da condução esportiva, selecionando a função Dynamic, ou a individual, que eu posso equilibrar tanto a questão de motorização, uma motorização mais esportiva, ao mesmo tempo que eu tenho um veículo confortável de dirigir. Também, como um item legal desse carro, que dá um ar mais esportivo para ele, a gente tem esse volante, que ele tem a base reta, com o logo S, da linha S-Line, do pacote dele. Do lado direito, eu tenho todos os comandos da central multimídia, principalmente para atender ligação, desligar ligação, chamada de voz, trocar música, aumentar volume. E do lado esquerdo, eu tenho os comandos aqui do computador de bordo. Então eu posso trocar aqui as funções do que eu vejo na tela, posso escolher qual que é a melhor visualização para mim, ou posso fazer aqui a seleção e escolher qual que é a visão que eu posso ter do computador de bordo, mostrando qual que é o consumo médio, o consumo estimado, a autonomia, como que está a função do ar-condicionado e como que está o nível do tanque de combustível. Aqui embaixo tem uma outra alavanca, abaixo da alavanca de seta, que tem a alavanca dos comandos de controlador de cruzeiro. Então nessa alavanca ela fica numa posição mais baixa, então se você não está acostumado com esse veículo, você vai demorar um pouco para entender onde que você tem o comando. E principalmente dependendo da posição do volante, você não enxerga essa alavanca. Mas para quem já tem Audi, isso aqui é perfeitamente normal. E também um detalhe interessante é aqui nessa alavanca de câmbio, que ela não tem, ela foge um pouco do padrão de alavanca normal, como é uma alavanca de câmbio comum, e como algumas marcas usam uma alavanca giratória. Na verdade, ela é só praticamente um botão que eu seleciono as marchas Ré, Neutro, Drive ou Esportivo,
e o P é em botão. E faltou falar também aqui que eu posso dar troca de marchas nessas aletas atrás do volante. Nessa nova geração, o Audi A3 Sedan, nessa versão Performance Black, ele vem com a motorização 2.0 turbo. É um motor turbo com injeção direta e indireta, com comando variável no escape e na admissão. Ele gera 190 cavalos e 32,6 kgfm de torque. A transmissão aqui é a mesma automatizada de 7 marchas, de dupla embreagem, e com esse conjunto, o que é interessante é que apesar de ser um carro que anda muito bem, ele consegue equilibrar uma condução confortável, uma condução esportiva e também uma condução bastante econômica. Um exemplo disso é que a gente andando na cidade, com um trânsito pesado, bem mais pesado do que a gente está vendo aqui, a gente andando num trecho até que fluindo bem, andando no trecho com bastante trânsito, com ar-condicionado ligado, ele conseguiu fazer uma média de 9 km por litro. Num trânsito como está aqui, você consegue chegar mais ou menos numa média próxima do que diz o Inmetro, que é em torno de 10,2 km por litro. Na estrada, essa média é um pouco maior, ela chega a 14, 15 km por litro, e isso sempre com gasolina, esse motor não é flex. Então isso já é um ponto bastante positivo, que você consegue equilibrar um carro que tem um desempenho muito bom, que tem um conforto de rodagem bom e ao mesmo tempo é bastante econômico. Então você consegue andar em vias que tem várias emendas de asfalto, em vias que tem várias oscilações, tem buracos, e ele faz uma absorção muito boa. O curso da suspensão é bom, e em nenhum momento eu senti que ele deu final de curso, e principalmente a altura do carro, você vendo pelas fotos, você vendo no vídeo, ele tem a característica de um carro esportivo, mas mesmo assim ele não raspa em valetas. Você consegue andar com bastante tranquilidade, sem ter aquela preocupação de passar de lado, como é característico de carros mais baixos. Ele é bem confortável. Quando você anda com o carro em estrada, quando você faz curvas com ele, apesar de ser uma suspensão mais voltada ao conforto, ela é firme o suficiente para você conseguir fazer curvas em alta velocidade, com segurança, sem que a carroceria role. Fazer isso tanto em qualquer uma das funções, principalmente na função Dynamic, que é mais voltada para a esportividade mesmo. Nesse carro ele não muda as características de suspensão, ele muda as características do motor e do volante. Na função Dynamic você percebe que o volante fica bem mais pesado e com uma resposta muito mais direta ao que a estrada está te passando. Então você sente o carro muito mais na sua mão, um carro muito mais preciso. Não que em outra condição o volante não seja pressível, é que quando você está na condição de uso mais confortável, ele é mais leve justamente para te oferecer conforto e uma condução mais agradável. E por falar em conforto também, ele vem com os bancos esportivos que tem regulagem elétrica aqui para o banco do motorista, e ele tem esse extensor para as pernas aqui, para apoio de perna. Esse extensor é muito bom, principalmente para longos trajetos, porque ele consegue apoiar toda a região aqui da coxa e você consegue andar sem sentir cansaço, porque você não prende a circulação, você consegue ter um bom apoio da região lombar, um apoio lateral. É um banco assim muito próximo do que é ideal para você conseguir andar com o carro numa cidade, andar com o veículo na estrada e ainda assim ter um visual bastante esportivo. Normalmente bancos esportivos eles são mais duros, eles são mais estreitos, e quando você anda com o carro em cidade, quando você pega trânsito, por ser tão firme, por ser tão estreito, ele acaba sendo desconfortável. Nesse caso aqui não, ele é um carro bem gostoso de dirigir. Pensando aqui também em ergonomia. Todos os comandos, como característica de veículos da Audi, eles ficam bem fáceis à mão. Então aqui eu tenho a central multimídia bem com contato próximo à mão. É bem simples aqui o contato, ele tem até um cliquezinho, ele parece um botão mesmo quando você está usando. É muito semelhante. Aqui essa área do ar-condicionado, ele é um ar-condicionado de 2 zonas e que tem função para economia de combustível. Então, quando você tem essa função, o ar-condicionado ele desliga e liga pensando na temperatura interna. Se a temperatura do carro estiver dentro do que você estipulou aqui de temperatura que você deseja, ele desliga para poder economizar. Isso é uma função inteligente, nem todo mundo usa, mas que faz uma grande diferença.
sendo que você, qualquer momento de economia de combustível, você também está deixando de poluir mais do que você precisaria. Então ele sempre equilibra aqui na melhor condição possível. Essa é uma função que existe, eu posso deixar uma função fixa, que ele vai deixar o ar-condicionado sempre ligado o tempo todo, mas nesse caso não precisa, pode deixar no modo eco, que ele é bem legal. E ainda falando de ar-condicionado, você percebeu aqui que ele tem as saídas de ar do motorista individuais do passageiro. Isso é bem comum, mas isso permitiu que você fosse aproveitado melhor essa região para a central multimídia. Isso é interessante porque quando os carros utilizam a saída central, você tem uma saída para o motorista e uma saída para o passageiro. Aqui eu tenho duas saídas focadas no motorista e ali duas saídas focadas no passageiro. E com esse ar-condicionado de duas zonas, você consegue deixar as duas regiões do veículo numa temperatura mais equilibrada para os dois. Do outro jeito, não. Você tende a ter um veículo mais desequilibrado na temperatura interna. Desse jeito é uma função muito melhor, principalmente para o passageiro que gosta mais do ar-condicionado mais frio. Você consegue jogar ele direcionado principalmente na região do rosto, que é onde você tem a melhor sensação de temperatura. Isso é um ponto bastante legal e, claro, relacionado ao design, isso é bem bonito. Falando sobre itens de série, ele tem 8 airbags, sistema de ABS com EBD, freios automáticos, que quando você para no farol, ele mantém o veículo freado e só volta a andar quando você pisa no acelerador. Tem start-stop, um sistema que desliga o motor quando você está em velocidades abaixo de 20 km por hora, freando o veículo para economia de combustível. Ele tem sistema para apoiar o motorista na hora de estacionar, um Park Assist, só que ele deixa de ter alguns itens importantes que veículos de categoria inferior oferecem, como sistema de condução autônoma. Ele tem controle de cruzeiro, mas ele não é adaptativo, ele não tem sistema de manter o veículo na faixa e nem mesmo sistema de ponto cego. Isso é um detalhe que para mim é importante se você busca um veículo que tenha mais itens de segurança e mais itens de apoio ao motorista, esse carro não é o ideal para você. Pensando em concorrentes, ele basicamente tem outros dois sedãs alemães, concorrentes dele aqui no mercado. O primeiro deles é o Mercedes Classe A 200 Advance, com preço na casa de R$292 mil. Ele é um carro com visual bem mais executivo do que essa proposta de esportividade do A3 Sedan, e um que tem uma proposta mais esportiva, assim como esse A3, é o BMW 218i Gran Coupé Sport GP. Só que o problema do BMW é que ele tem preço iniciando na casa dos 300 mil, fora os acessórios. Esse daqui, do jeito que ele está, ele custa 304.990. Por gosto, tanto de aparência como questão de dirigibilidade e conforto, eu gosto bem mais desse A3 Sedan. E aí, o que você achou? Acha que ele cabe na sua garagem? Então que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu carro com segurança e com garantia de dinheiro no bolso. Vem para Instacarro, a gente te liberta para você seguir em frente.